Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, chegamos para mais um dia de leitura bíblica compartilhada. Você já me ouviu falando por 21 dias sobre isso, deixe os seus comentários, isso é muito importante, tá bom? Compartilhe também com outras pessoas para que você possa, através desse plano que a gente tem de leitura bíblica, também abençoar alguém e fortalecer alguém. Hoje é o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, que é o nosso livro escolhido para essa leitura compartilhada, tá bom? O texto está dizendo assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram o que lhes falava em aramaico, ficaram em silêncio absoluto. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeiras para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber o porquê o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-os e ordenou que se reunissem o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Esse é o registro de Atos capítulo 22, essa é a leitura bíblica de hoje. Você percebe aqui que Paulo está ainda na situação complicada de um preso ali, acusado pelos judeus e trazido pelos romanos até a fortaleza por conta de todo o tumulto que estava acontecendo ali. Ele tenta se defender diante dos judeus, fala com eles em aramaico, tenta trazer uma elucidação daquilo que está acontecendo, mas quando ele toca no ponto de evangelizar gentios, os judeus não aguentam aquilo, criam toda uma situação que leva Paulo a ser preso formalmente agora, dentro da fortaleza romana, e prestes a ser açoitado, o Paulo reivindica a sua cidadania romana.
Ali ele diz, não é certo um cidadão romano receber açoite sem que fosse julgado e condenado. E a lei romana era para ser seguida independente de qualquer coisa. Ele, como um cidadão romano, por ter comprado, seus pais terem comprado para ele tal cidadania, não poderia ser tratado de qualquer jeito. E aí, como ele reivindica, os soldados dão uma segurada de onda ali com o apóstolo Paulo e ao invés de açoitá-lo, somente o guardam ali, depois soltam ele, você percebe isso, e o trazem para um novo interrogatório. Essa é a passagem de Atos, capítulo 22, mas eu quero saber também a sua opinião, o que você percebeu, o que você entendeu e o que o Espírito Santo ministrou aí o seu coração. Amanhã a gente volta com o capítulo 23, se Deus quiser e permitir. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe também de se inscrever na nossa página, porque isso é muito importante para a gente também, para que esse conteúdo alcance outras pessoas. Um forte abraço para você. Amanhã a gente se encontra. Paz do Senhor.